Doutor Me Consulta está de volta hoje com a nossa psicóloga, a doutora Mariana Pessoa, e a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que você vai se identificar, e a gente já está aberto à sua participação. Você já conhece, né? O WhatsApp aqui da Rádio Monte Roraima, 991541079. O tema de hoje é luto e recomeço. O que ninguém fala sobre perder alguém. Já se identifica, já manda mensagem. Tudo bem, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. É ótimo estar aqui. Eu adoro estar com vocês. Pois é, e a gente também ama. Semanalmente a doutora Mariana Pessoa está aqui com a gente, trazendo vários temas legais para a gente poder estar debatendo com a sua participação. Doutora, a gente já começa lhe perguntando o que diferencia o luto saudável daquele luto patológico? Olha, o luto por si só, ele é saudável. O que pode vir do luto é uma depressão, um estado em que a pessoa realmente se coloque num estado mais vegetativo por causa da perda daquele ente querido. Então, assim, não sentir o luto é patológico. Não se permitir sentir o luto é patológico. E eu não estou falando, tá, de relações que se estabeleceram, por exemplo, meu pai faleceu. Mas quem era o meu pai para mim? O meu pai era uma pessoa, era um alcoólatra, era abusivo, batia na minha mãe, me batia, nunca consegui estabelecer com ele uma relação boa. Então eu só tenho memória ruim. Essa pessoa que perdeu o pai, ela é obrigada a sentir luto? Não, não é. Mas se eu perco uma pessoa que eu amo, que tem um valor na minha vida, que tem um significado, e eu simplesmente ignoro isso e digo, não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, isso sim é patológico. Entendi. E existem fases do luto, doutora, que são mais silenciosas ou menos reconhecidas socialmente? Olha, tem sim. Quando o luto ele se estende um pouco mais, as pessoas elas costumam ser mais invasivas com essa pessoa que está enlutada, de dizer assim: "Bora, a vida continua, se liga, Acorda, sai dessa. acorda, a pessoa faleceu, mas a vida segue para você". E não é tão simples assim, sabe? Não é tão simples assim. E aí tem 2 tipos de lutos, sabe? Tem quando você se enluta, mas por uma pessoa que ela passou por uma espécie de adoecimento e realmente não estava mais em condições boas de vida, o luto ele se manifesta de uma forma X. E tem o luto repentino. Saiu para comprar pão e aí eu recebi a notícia. Esse é um dos piores lutos, o Afe que é Maria. repentino. Você não está esperando, você não está ali no processo. Porque até o processo do adoecimento e as fases ali do adoecimento já representam uma despedida. Então a pessoa psicologicamente ela vai se preparando. Não deixa de ser ruim, tá? Não deixa de ter um impacto perder a pessoa, mas ele é amenizado, porque você vai ali vivendo de forma diluída. Não é assim, saiu para comprar pão e cadê? Né? Não vejo mais a pessoa, é Foi desesperador. repentino, né, doutora? Exato. Doutora, por que que algumas pessoas elas se sentem pressionadas a superar o luto tão rapidamente, como você acabou de citar? Primeiro porque talvez elas não se permitam sentir, né? Elas entram ali num estado automático de vida e diz, não, eu preciso continuar cuidando dos meus filhos e da casa e das finanças e do trabalho, e então eu não posso parar. O Não luto posso. adoece também a pessoa. Adoece, Já claro. pensou aquela pessoa que tá ali já em luto há, tipo, 5, 10 anos E e não aí melhora de forma alguma, adoece com o luto. adoece, exato. Então, assim, às vezes aquela pessoa ela já tinha uma predisposição a ter depressão, por exemplo, e aí o luto veio como a gota d'água que faltava para transbordar o copo e pronto. Então, às vezes, não é nem o próprio luto em si, mas uma predisposição que a pessoa já tinha e aí o copinho transbordou quando veio o luto. Mas poderia ser o rompimento de um relacionamento amoroso, poderia ser uma mudança de emprego, uma dificuldade financeira. Então, assim, o luto em si não é patológico. Patológico é não se enlutar por alguém que você tanto amava. Né? Você pode estar em negação, por exemplo. Eu nego aquilo e vou tocar minha vida e para mim a pessoa saiu para viajar. Né? Não sentir o luto é que é patológico. Ter o luto é importante. Quais são os sentimentos tabus que costumam vir à tona durante o luto?
e que não são discutidos muitas das vezes assim, abertamente, doutora. Olha, a nova vida que a pessoa pode ter, por exemplo, os meus pais eram casados, meu pai faleceu, minha mãe continuou, e aí a minha mãe decidiu casar novamente. Muitas vezes isso não é aceito pelas pessoas. Não é aceito pelas pessoas muitas vezes que uma pessoa com 60 a mais seja sexualmente ativa. Então, olha, fulana mal esquentou ali no caixão e o cara já se aproveitou, já tá com outra, olha só. Mas assim, é certo pra quem? Porque seguir a vida é As necessário. pessoas gostam de julgar, né, doutora? Nossa, as pessoas gostam de viver ali, deixar de viver a vida delas pra Pra viver a dos viver a outros. vida. Aí é fácil, né? Meu Deus do céu. Senta aqui no meu lugar pra ver se é fácil, né? Não é Aí as nada pessoas julgam. fácil, mas julgam, estão ali julgando e estão de camarote, viu? Estão ali, olha, de pé, assistindo tudo, É isso né? mesmo. É comum a gente sentir um alívio após uma perda, e como lidar com essa culpa que isso pode gerar? Tipo assim, Do alívio veio o exemplo que eu tava dando ali do pai que faleceu, mas ele era alcoólatra, abusivo, fisicamente e psicologicamente. Ai, meu Deus, mas era o meu pai, tá? Mas na vida, a representatividade que ele tinha era de um monstro. Te abusava, batia nas pessoas ao teu redor. Eu me sinto aliviada e me sinto culpada. Não, mas acabou. Sabe assim? Acabou, tá tudo bem. Acabou. Mas era o meu pai. Tá. Idealmente, um pai, ele não bate, ele não abusa. Essa ideia romântica do pai e da mãe, hoje a gente tem discutido muito sobre mães narcisistas. Antigamente ninguém falava sobre isso. Minha mãe é narcisista. Minha mãe acabou com a minha saúde mental. Então a gente tira essa mãe do lugar de mãe de Jesus, porque a mãe de Jesus era perfeita. Mas esse é o nosso contexto, é o que nós temos como referência cultural, por exemplo, do cristianismo, né? Mas nem todas as mães eram como a mãe de Jesus. A sua é narcisista, te abusava psicologicamente, dizia você é gorda, você é feia, não coma. Você vai estudar tantas horas porque eu quero. Eu não quero que você traga namorado para casa. Cuidado por aí, porque a qualquer momento você pode engravidar. E se você engravidar, você vai ser expulsa de casa, né? Então, essas mães, elas também existem. tem um exemplo agora recente, né, da novela da Odete Roitman, por exemplo, né? Que situação. A relação dela com os filhos é uma coisa espantosa, né, doutora? Não sei se você Eu não acompanha, acompanho mas essa novela, mas como que é? caramba, Como que é? é uma relação assim de amor e ódio, Ah, sabe? E é como se ela até fala numa cena. Eu acredito que faria melhor o papel de pai. O pai ausente, ela fala? ela fala. Ah. Eu preferia fazer o papel de pai ausente, porque de mãe realmente eu não tenho esse dom. E Então olha, daí os filhos já se veem numa situação bem complicada. Vão sentir com a ida dessa mãe? Com certeza não, né? ou assim, poxa, olha, a gente fica de luto em vida por essas mães, porque querendo ou não, ó, quando um casal tem um filho e idealizou que aquele filho fosse perfeito e o filho veio com alguma síndrome, com algum problema ali que não estava previsto, eles enterram o filho normal e eles recebem aquele filho. Em vida, a gente quando criança, enquanto adolescente, não tem a percepção, mas quando a gente chega na vida adulta e a gente olha para a mãe que a gente teve, tem e diz assim, não, que tem, né? Você olha para essa mãe te abusou psicologicamente, a tua infância te negligenciou, te deixou sob os cuidados de terceiro, te puniu de forma muito violenta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E aí tu olha e diz assim, tá, é essa mãe que eu tenho. Que tipo de relação eu quero ter com ela? Porque a relação ali, ai, mãe e filha, vamos no salão, ai, minha mãe é minha melhor amiga. Na boa, isso não é vivenciado em muitos casos. Não é. Então, Não é assim, mesmo. que tipo de relação eu quero? Me faz bem tê-la por perto? Não, não me faz. Mas eu me sentiria mal se eu não estivesse com ela no Natal. Então vá pro Natal com ela. Se aquilo ali te dá um senso de moralidade, no sentido de, tô fazendo a minha parte, beleza, então segue. Segue. Doutora, vamos para as perguntas dos Vamos, ouvintes? estou curiosa. Olha, você que participa, manda sua mensagem aqui pra gente, que a doutora Mariana Pessoa vai responder agora. A Maria do Carmo, lá do São Bento, ela fala: depois que perdi meu marido, todo mundo dizia pra eu ser forte pelos meus filhos, mas ninguém perguntava como eu estava de verdade.
Por que é tão difícil as pessoas aceitarem o sofrimento prolongado? É difícil porque as pessoas que estão ao teu redor, elas te amam. Então elas querem te tirar desse sofrimento o mais rápido possível. Se elas pudessem te pegar assim com a mão e te tirar desse sofrimento, elas fariam. Elas não querem que você fique muito tempo nisso. E isso é uma das formas de ver que as pessoas te amam. Pode ser incisivo e violento esse fazer, né? De para, segue em frente, seja forte. Mas no final das contas, elas querem de uma forma grosseira dizer eu te amo, eu não quero te ver nesse estado. Olha, o João Pedro, lá do Cauamé, ele fala: "É normal não sentir nada após a perda?" Eu fico me culpando por isso, como se eu tivesse sendo frio. Pode ser que você esteja em estado de choque ainda pela perda, ou pode ser que aquele ser não representasse muita coisa na sua vida. Então assim, eu deveria, aquela coisa, né? Pô, eu não chorei. Você sentiu vontade de chorar? Não. Então tinha antigamente nos velórios, eu tô lembrando aqui, como que chamava, meu Deus, aquelas pessoas que As eram velhas chora contratadas. as velhas choradeiras, uma coisa assim. Alcoviteira não, alcoviteira É de de fofoca, é. relacionamento, sei lá. Ah, sei lá. Mas tinham pessoas que eram pagas pra chorar nos velórios. Elas sim, elas estavam sendo pagas, elas tinham Acho que que ainda no chorar. interior, lá do É, interiorzinho, principalmente no Nordeste, ainda deve ter, é, com eu certeza. sou de lá. Eu também sou. Então, assim, tinha, na minha época não, né? Mas, assim, dos meus avós deve ter tido. Para que aquele ser que tá lá, falecido, né, fosse tido como uma pessoa querida, amada e tal. Mas, assim, você E sentiu haja vontade. choro, né? Você sentiu vontade de chorar? Não, então não chore. Sentiu, chore. Mas, assim, se sentir culpado por não chorar, é a mesma coisa que sentir culpa por não sentir fome. É. Doutora, a Lúcia Helena, do Cidade Satélite, ela fala: doutora, tem como recomeçar sem se sentir ingrata por seguir em frente? Eu tenho medo de esquecer os momentos que vivi com meu pai. Olha, às vezes as pessoas, elas permanecem enlutadas por um tempo maior, por se sentirem culpadas por sair daquilo, né? Assim, eu ouço muito também, Hélio, assim, poxa, mas eu não deveria estar alegre. Uhum, Não é assim, eu tô alegre com a situação da morte, mas eu tô alegre porque eu recebi uma conquista na minha vida. Se você amava aquela pessoa e aquela pessoa te amava de volta, ela não ia querer que você ficasse em estado vegetativo chorando para sempre. sim, Você nunca vai esquecer dos momentos que você viveu com aquela pessoa, a menos que você tenha uma doença, uma demência. Se você tiver uma demência, você vai esquecer. Mas se você não tem, então você não vai esquecer dos momentos que viveu. Mas isso não te impede de seguir em frente. Você, inclusive, tem que ir para honrar a vida da pessoa. A vida da pessoa se foi, mas a tua continua. é isso. A Elisângela, lá do Tancredo Neves, fala: depois do enterro, todo mundo sumiu. Parece que só eu fiquei com o peso da ausência. O que fazer quando até os amigos se afastam? Olha, é muito importante procurar ajuda profissional, porque os teus amigos não vão sentir o teu luto como você sente. E eles também não vão se compadecer por você para sempre. Porque é isso, se te amam, querem que tu saia desse estado. Então vai chegar um momento que você vai gradualmente parando de chorar. Porque uma coisa é o dia da perda, outra coisa é um ano após a perda. Eu sinto igual, então eu preciso me submeter a um tratamento psicológico para que isso vá sendo suavizado. Doutora, para a gente finalizar, a Carla Beatriz, lá do Messejana, ela pergunta assim: o luto pode mudar quem somos? Depois da morte do meu irmão, parece que não sou mais eu mesma. Olha, pode, tá? Por quê? Porque o luto muitas vezes é um trauma. Muitas vezes o luto é um trauma, nem sempre o luto é um trauma, mas quando ele é um trauma, isso traz alterações significativas em você. Mas você precisa se perceber, essas mudanças, elas não são positivas. Então, o que que eu faço com isso? É muito comum que as pessoas desenvolvam dependências depois de sofrerem um trauma. Álcool, drogas, enfim, jogos, outras coisas, como uma forma de ter prazer instantâneo, né? Então, assim, eu não me sinto eu mesma. Você não vai ser mais quem você era, mas você pode ser uma pessoa melhor do que você já era, para novamente honrar a vida do teu irmão, você estando em vida, porque a vida acabou para ele. Se você o amava e ele te ama igual, te amava igual,
Então ele ia querer que você seguisse em frente. E se fosse você no lugar dele que tivesse partido, como você queria que seu irmão estivesse vivendo? Essa é uma pergunta Essa importante. reflexão é muito boa, né? Doutora, eu quero lhe agradecer. É um, Imagina. foi um tema muito bom, principalmente para quem está passando por isso, né? Tá nesse momento aí do luto. E se você quiser ainda conversar melhor com a nossa psicóloga Mariana Pessoa, ela está disponível. Doutora, diga onde você atende, deixe o seu contato, suas redes sociais e já convide aí Excelente. os nossos ouvintes. Perfeito. Você me encontra na Avenida Benjamin Constant, 720, Espaço Roraima. O nosso WhatsApp é 959-8123-3874. Você me encontra também no Instagram, através do @MarianaPsicPessoa, no YouTube, Mariana Pessoa Psicóloga, e no TikTok também, Mariana Pessoa Psicóloga. Estamos aí, tá? E lembre-se, olha, hoje permita-se sentir saudade, porque a saudade é o amor que fica. Então você sempre vai ter memórias boas com as pessoas que você ama e que já partiram, mas você precisa continuar construindo as suas memórias boas em vida. Doutora, muito obrigado. Imagina. Olha, a gente vai ficar para a semana que vem com um tema novo aí. Você já acompanha sempre a doutora aqui, toda terça-feira no Doutor Me Consulta. Eu vou para um breve intervalo e já já tem muito mais. Aguarde.